Seguimos por aqui porque o presidente da COP30, André Correia do Lago, em evento realizado aqui em São Paulo, comentou sobre a ausência do presidente americano Donald Trump no evento que acontecerá em Belém. Isso é um assunto para o Misael Mainetti, chegando ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan, que tem mais informações a respeito disso. A turma está achando frustrante a ausência do presidente americano, é isso, Misael? Conta pra gente. Questionado sobre isso, ele falou que ele é realista, que ele trabalha com um mundo real e que isso não é bom. Muito boa noite a você, Kobayashi, para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. A gente participou agora há pouco de uma coletiva de imprensa aqui em São Paulo com o embaixador da COP30, André Correia Lago, e questionado com uma repórter ali, se seria frustrante os Estados Unidos não enviarem embaixadores de alto escalão e se isso até ajudaria a fechar acordos. Ele disse que isso não é bom. Como eu mencionei, ele falou que ele trabalha no mundo real, que ele precisa ser realista, e ele também lembrou que os Estados Unidos não ratificaram o protocolo de Kyoto e também se retiraram do Acordo de Paris. E ao falar sobre investimentos, ele explicou que outros países se sentem responsáveis em fazer isso pelos Estados Unidos, já que o país norte-americano não faz. Acompanhe a fala. Não pode ser positivo, porque você tem que lembrar que o Acordo de Paris foi negociado, imaginado, desenhado para que os Estados Unidos voltassem às negociações de clima. Porque você lembra que os Estados Unidos entraram na Convenção do Clima em 92, mas não entraram no Protocolo de Kyoto. Então o Protocolo de Kyoto acabou sofrendo bastante pela ausência dos Estados Unidos, sobretudo quando você entra nessa discussão de mais recursos financeiros públicos, vindo dos países envolvidos para os países em desenvolvimento. Os demais países envolvidos, sem os Estados Unidos, acabam achando que eles têm que pagar a conta dos Estados Unidos também. Então isso aconteceu em Kyoto e agora, de novo, acontece em Paris. Então, como Paris foi desenhada para a entrada dos Estados Unidos, é evidentemente muito frustrante que os Estados Unidos saiam de Paris. Está aí a entrevista de André Correia Lago, embaixador da COP30. Ele também explicou o que é uma agenda formal neste evento, no sentido de que para discutir um tema ou um acordo, todos os países precisam concordar com esse tema e aí sim ele vai para uma agenda formal. Também falou sobre o problema de os países não desenvolvidos contribuírem menos com soluções e que existe o desafio, mesmo assim, que países mais vulneráveis recebam recursos para lidar com problemas climáticos e encontrar formas de revalidar e de fazer tudo dar certo, de diminuir a poluição em relação a formas de produção. Também comentou especificamente sobre a China. Chamou o país, ou melhor, chamou a China de país interessante, disse que é um país conhecido por emitir muita poluição, por emitir muito gás carbônico, mas também é o país mais inovador que existe nesse sentido, que é um país que apresenta muitas soluções e que trabalha bastante em transição energética. Agora há pouco também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a presidência brasileira da COP30 espera que os outros países doem 10 bilhões de dólares em recursos públicos para abastecer o chamado TFFF, que é o Fundo Tropical das Florestas. Questionado sobre valores e investimentos públicos e privados, o embaixador ele chamou o fundo de mecanismo inovador. Jornalistas perguntaram se não era necessário mais dinheiro, mais de 10 bilhões de dólares, chegando ali perto de 25 bilhões de dólares entre recursos privados e públicos, mas ele chamou o mecanismo de inovador, disse que a ideia é boa, que precisa ser trabalhada de maneira cuidadosa e disse que vai acompanhar tudo e que a evolução tem sido muito excepcional. Só para finalizar essa participação aqui no Jornal Jovem Pan, após um pedido do governo do Pará, o presidente Lula decretou a aplicação de um decreto de LGO, que é a garantia da lei e da ordem, em Belém, no Pará, durante a realização desse evento tão importante. A decisão já está publicada no Diário Oficial da União. Kobayashi.